Olá, bom dia. Estamos aqui para prosseguir estas conversas, já na parte final delas. Para prosseguir estas conversas, Jesus, século XXI. Hoje vamos entrar em cheio no segundo dia de Jesus em Jerusalém, na última semana da sua vida, com visibilidade histórica, porque a sua vida prossegue, dado que Jesus rebenta com o limite e atravessa o limite, passa o limite e destrói o limite da vida humana, e a vida com Jesus prossegue para sempre, como prossegue desde que se abre esta porta, desde que se derruba este muro, desde que se derruba este limite, que se ultrapassa este limite. Jesus é o alfa e o ômega da humanidade e, portanto, uma vez ultrapassado, derrubado este limite, pois esse limite já não existe para nenhum outro ser humano, para nenhum ser humano, nem antes de Jesus, nem após Jesus, em linguagem histórica, evidentemente. Falamos nós em linguagem histórica nem antes e nem depois, porque Jesus é sempre. Jesus é sempre. É o hoje sem ocaso. E então, como todo ser humano em comunhão com Jesus, como todo ser humano com Jesus, em Jesus e por Jesus, é um hoje sem ocaso. É um hoje sem ocaso. Não estamos a atribuir a Jesus uma espécie de privilégio especial que os outros seres humanos não tínhamos. Jesus é o modelo, é o paradigma, e o que acontece com Jesus acontece com cada ser humano que nascido de mulher como Jesus. E, portanto, alegremos-nos. Ao mesmo tempo, vivemos no coração da última semana histórica de Jesus em Jerusalém e, por isso, vivemos na sua companhia. Vivemos de uma forma intensa, mas também dramática, de uma forma emocionada, porque Jesus é ser humano. Jesus é a hipersensibilidade, é a fragilidade na sua expressão máxima. A fragilidade humana na sua expressão máxima. Portanto, é a presença maiútica, mais maiútica da história da humanidade. Diante, durante e depois de Jesus, ele é a expressão, a presença maiútica mais maiútica. E por isso, se há ser humano que sinta, que se emocione, que sofra, que experimente o que é a vida, o que é ingratidão, o que é injustiça, o que é mentira, o que é falsidade, o que é hipocrisia, e que também que se emocione e se alegre com o que é justiça, quando encontra justiça, quando encontra verdade, quando encontra luz, quando encontra entrega, generosidade, desprendimento, despojamento, a entrega total das suas vidas, dádiva total das suas vidas. Também se há quem se alegre, quem se emocione, quem cante, quem dance, é precisamente Jesus. E por isso, esta última semana de Jesus em Jerusalém, em que ele, com o seu ser, viver, pensar, atuar histórico em Jerusalém, pela primeira vez, segundo os sinóticos, desde que deu início na Galileia, por meados do ano 28, ao anúncio e à divulgação e à revelação do reinado de Deus, que corresponde ao projeto político maiútico de Deus Criador, Abá, Mãe de todos os povos, não apenas do povo judeu, pois desde que o está a fazer, desde meados do ano 28, é a primeira vez, segundo os sinóticos, que Jesus vem a Jerusalém. E não queiramos sequer pensar, imaginar a decepção, a desilusão que Jesus sofre, a angústia, como judeu que Jesus sofre ao ver a cidade de Jerusalém, ao ver no que a cidade de Jerusalém estava transformada. Portanto, faz a entrada, foi no seu primeiro dia, que para nós no nosso calendário corresponde ao domingo, dado que no calendário judaico
o 7º dia da semana é ao sábado e, portanto, o dia seguinte ao sábado é o primeiro dia da semana. Na nossa linguagem é que está a chamar-se-lhe domingo. E hoje, como vamos abordar, acompanhar Jesus no seu segundo dia, corresponde, portanto, já na nossa linguagem, à segunda-feira. Segundo dia, segunda-feira. Segundo dia da semana. Pois bem, Jesus, nós vamos prosseguir com o relato, sobretudo apoiados no relato teológico construído com dados históricos pelas comunidades que escrevem o Evangelho de Marcos. Comunidades todas na clandestinidade, e o Evangelho de Marcos, é claro, que também circulará na clandestinidade na época. Ainda hoje praticamente circula na clandestinidade, porque nós lemos, mas não entendemos. A maior parte das pessoas lê e não entende, os biblistas leem e não entendem, os teólogos leem e não entendem, os clérigos leem e não entendem, os chefes das igrejas leem e não entendem, bispos, cúrias, cardeais, tudo, pastores, todos leem e não entendem, testemunhas de Jeová leem e não entendem, porque o Evangelho, a boa notícia, está escrita na clandestinidade. E, portanto, é uma narrativa teológica que escrita em clandestinidade. Portanto, nasce na clandestinidade, está escrita em clandestinidade, e só na clandestinidade se entende, se pode interpretar, se pode compreender e se pode viver na clandestinidade. E, portanto, bem podem andar por aí muitas Bíblias, pode haver muitas traduções, pode haver muitos cursos de Bíblia, pode haver tudo o que vocês quiserem. Mas se não há clandestinidade no ser, viver, atuar das pessoas, se não há clandestinidade, não entendem nada do que estão a dizer, não entendem nada do que estão a ler, entendem, digamos, com os dados científicos, sim senhor, e podem ser barras nessas coisas, mas no genuíno, na mensagem, na boa notícia, no conteúdo, na substância, no essencial, nada. Patabina. Não entendem nada. Só se entende na clandestinidade. E como é que se entra? E como é que se torna? Alguém se torna clandestinidade. Como é que alguém se torna? Exatamente. Nem é bem entrar. Como é que alguém se torna clandestinidade viva? A primeira condição que Jesus põe para se ser clandestinidade viva é que a pessoa faça a opção por ser pobre e permanecer pobre, manter-se pobre por opção toda a vida. É a primeira condição. Por isso, como toda esta gente que percebe, os grandes especialistas de Bíblia, também do Novo Testamento, de cada um dos quatro Evangelhos em 5 volumes, percebem, são barras nisso, doutores com todas as letras, catedráticos com lugar fixo na universidade, pois podem ser os grandes barras, os grandes especialistas, mas se o seu ser, viver, atuar, não é de alguém que fez a opção por ser pobre e manter-se pobre por toda a vida, percebem de tudo, são barras em todo, no texto, na visão do texto, na interpretação do texto, tudo. Mas o essencial escapa-lhes. O essencial escapa. É preciso ser clandestinidade viva, estar, portanto, em sintonia com Jesus, clandestinidade viva, para ser-se irmão gêmeo de Jesus, para se poder captar, acolher, entender, vibrar com a boa notícia que esta narrativa de Marcos, como as outras, escritas na clandestinidade e por comunidades em clandestinidades vivas, esta boa notícia que aqui está. E, portanto, o Evangelho bem circula, anda por aí, pode estar nas casas das pessoas, mas as vidas delas continuam iguais. Os catedráticos continuam catedráticos, os bispos residenciais, patrões de dioceses continuam bispos assim, cardeais continuam assim, o Papa continua como é, etc. Toda a gente, ninguém muda o seu ser viver. Já lá vamos.